E vamos seguindo com mais dicas aqui da redação Selecom para a Polícia Penal de Minas. Né? A gente falou no vídeo anterior sobre algumas informações sobre a correção da Selecom, que é importante, né? Quais são os pontos mais importantes para eu poder focar uma estratégia para entregar uma dissertação que consiga me fazer ser aprovado no concurso, neste concurso público. Bom, gente, o que a gente vai fazer agora, né, é basicamente entender como que a banca opera os seus temas de redação. Para isso eu trouxe 2 temas modelo e vou falar sobre algumas questões importantes na hora que você for conduzir estes temas. Naturalmente, gente, sempre vamos nos basear nos critérios que a banca usa para correção, tá? Não é toda redação que é igual, né? Então, vamos lá. É o seguinte, por exemplo, isso aqui foi uma redação da Selecom. Eu tirei exatamente do jeito que estava a imagem, tá? A banca, ela se baseia muito nos textos da própria prova de português, mas eu confesso a vocês que normalmente esses textos serão de pouca utilidade, tá bom? Então vocês não precisam ficar perdendo tempo voltando lá naqueles textos, e geralmente são 2, 3 textos que a banca usa, não é, para embasar a redação. Aí o cara tem que ficar voltando no caderno de provas, é loucura. Eu não faria isso. Eu prestaria atenção ao tema central, não é? E a banca diz, ó, com base nos textos da prova de língua portuguesa, de seus conhecimentos, ou seja, basicamente a banca está dizendo, ó, com base nos seus conhecimentos, elabore um texto argumentativo, então um texto de opinião, tá? Sobre a seguinte questão. Gente, 90% dos temas do Instituto Selecom são apresentados em forma de pergunta. E é interessante você notar que essa estrutura, que aparece muito em forma de pergunta, é muito importante você treinar dentro dessa estrutura, porque o início da sua redação já diz tudo, tá? Então veja só, é impossível impor restrições à divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais? Veja bem, olha com o que a banca está mexendo, uma coisa bem atual. Ela perguntou o seguinte, tem como a gente restringir, ou seja, coibir, diminuir um pouco a divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais? Então essa é a pergunta que a banca te fez, tá? Como é que você vai fazer? Você vai dar o título, tá certo? Por exemplo, vamos supor que o seu título fosse isso aqui, ó. Você está vendo ali como como um problema bem sério que precisa ser coibido. Então, quando você dá o título, meio que você já indica um caminho opinativo para a banca, tá? Aí você pode vir com esse título aqui, ó. Por exemplo, né? O excesso de opiniões ofensivas nas redes. Não ficou muito legal meu título, não? Então o que eu faço? Aqui porque também, gente, tá bem estreito a minha margem. Na verdade, ela ocupa muito mais. Ela ocupa isso aqui, basicamente, tá? Aqui foi só uma folhinha. Então, vou colocar aqui um pouquinho mais pra cá, ó. O excesso de opiniões. O mau uso das redes sociais. Melhor. O mau uso das redes sociais. Não coloque ponto final em título, tá bom? Veja que também não tem verbo, tá? Isso aqui, olha só tem o que? Um elemento substantivado, não é? Uso, que é substantivo ou uso, tá? Aqui nós temos um adjetivo, vem o substantivo, preposição, substantivo, adjetivo. Não tem verbo, tá bom? Então não tem ponto final. E aí, o que a banca vai observar? Logo, assim que quando você diz que existe um mau uso, a banca já deduz que você vai falar que precisa se impor alguma restrição. Por quê? Porque o título traz uma espécie de síntese da tese. O que é a tese? A tese é seu ponto de vista, tá? Esse ponto de vista tem que vir logo na introdução, tá, gente? É impossível impor restrições de divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais? Aí você pode começar a sua redação. Se você soltar a linha, tanto faz, como você não soltar, tá bom? A banca naturalmente não vai contar essa linha aqui. Vamos supor. De fato, tem sido difícil
impor restrições, impor restrições à divulgação. Aqui, gente, a gente usa hífen, tá? A divulgação, tá bom? De opiniões ofensivas, tal, ok. Aí você redigiu aqui, ponto. Mas isso não é impossível. Mas isso não é impossível. Então você diz, é complicado, mas não é impossível. Então aqui você já deixou a sua tese. Quando o examinador viu, é impossível, não, você deixou, não, é difícil, mas não é impossível. Pronto, mas isso não é impossível. É claro que aqui você vai trazer as razões por que é difícil, não é impossível, né? Aí você pode falar, dificuldade está, dificuldade está. A dificuldade está no fato, né? Aí você pode trazer, aqui eu não vou escrever tudo para não ficar retardando meu comentário, mas depois a gente faz com carinho em aula. A dificuldade está no fato, por exemplo, de que as pessoas confundem a liberdade de expressão, tá certo? Com o livre direito de falar o que querem, mesmo de forma ofensiva na internet. Ponto. Mas não é impossível, não é, você controlar o discurso ofensivo, uma vez que não existem direitos fundamentais absolutos, não é? Sabe disso. E aí você pode dizer o que por exemplo, o Código Penal, ele traz como crime, né, condutas ofensivas que ofendam a honra das pessoas, como calúnia, difamação e injúria, tá? Então você trouxe aqui na introdução, você está estudando para a Polícia Penal, isso aí você vai saber, tá certo? Direitinho essa informação que eu trouxe. Então, o primeiro dado tem que estar aqui. O que eu só quero mostrar que aqui na introdução você já tem que se posicionar. Já tem que se posicionar, já tem que trazer teus porquês aqui, tá bom? Bom, outra questão, né, que a gente pode, eu vou pegar aqui outro tema da banca. Olha só, a banca pede para você considerar os argumentos, aqui não, outro tema, tá? A banca considera os argumentos e as críticas apresentados nos textos lidos. Aí eu nem trouxe os textos aqui não, tá bom? A partir deles, redija um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas que contempla a seguinte questão, sempre respondendo questão. O individualismo pode ser substituído por uma visão mais coletiva da vida na cidade? Aí tua resposta é se sim ou se não, mas você não responde sim ou não, entendeu? Você retoma o tema e se posiciona, não é? Você pode falar. De fato, não é? Cabe as pessoas adotarem uma visão mais coletiva da vida na cidade, deixando de lado o individualismo. E aí você diz por quê, tá? Traga suas causas logo na introdução, tá bom? Então isso é um dado muito importante para você não errar o tema. Ora, gente, como vocês têm percebido, né, o Instituto Selecom traz como tema, e aí vocês têm que considerar essa questão muito, não podem brigar com isso, que é uma idiotice sem tamanho você brigar com o concurso público, a discussão, tá certo, de aspectos progressistas. O que é isso? Veja bem, a banca vai te fazer perguntas, é claro que você tem teu livre posicionamento, mas ela vai te fazer perguntas, por exemplo, no ramo de você sempre pensar os direitos, tá, das pessoas. Ela sempre vai trazer temas, tá certo? É uma característica dela no âmbito dos direitos humanos, tá certo? Ou dos direitos e garantias fundamentais. Ela sempre vai fazer você questionar isso aqui. Inclusive, isso tem sido a meta mesmo das polícias nos seus concursos públicos. Quem acompanhou, por exemplo, o concurso da Polícia Federal viu que eles cobraram direitos humanos lá no concurso da Polícia Federal. Quem acompanhou o concurso do DEPEN, tá certo? Que é exatamente o Departamento Penitenciário Federal, gente, eles cobraram o direito da mulher, tá certo? Ao ensino dentro das unidades prisionais do Brasil. Então, olha só, eles pegaram o direito de minoria, tá? Para considerar, olha, tem que fazer uma reflexão sobre isso, você tem que entender esse assunto. Eles pegaram, por exemplo, na prova da DPDF não, da Polícia Civil do Distrito, 2 temas ultra progressistas. Um tema falando sobre feminicídio, a gente acertou esse tema, né, que a gente falou sobre violência doméstica e feminicídio, um dos temas dos alunos,
E o outro tema falando sobre o racismo recreativo, tá? O que é o racismo recreativo? Aquelas brincadeirinhas com a cor ou com a etnia do outro, que num primeiro momento, né, aparentam não causar nenhum tipo de problema, mas geram muita segregação, geram desconforto, como se fosse um bullying. Então a banca trouxe isso para discussão no seio das polícias. Se você for na prova da Polícia Civil do Pará, veio violência doméstica na prova civil da Polícia do Pará, e olha que era assunto específico. Na prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, um dos temas também foi a questão da mulher, né, em situação de violência. Então, vocês têm que ficar espertos, essas pautas vão ser cobradas. Não é uma questão de, eu acho que não tem que impor restrição, não. Por exemplo, não tem. Rede social, a pessoa tem que falar o que quer. Tá, mas cuidado para você, por conta da sua visão de mundo, você não ficar fora do concurso público, tá? O concurso público é embasado na Constituição, não é que professor de redação quer, como dizem por aí de uma forma distorcida, que o professor vai. Como é que o pessoal fala, gente? Vai doutrinar. Gente, uma mulher como eu, né, de 45, 4,5 anos nas costas, não doutrina nem de um jovem de 18 anos. Me poupe, tá certo? O que a gente tem que fazer é passar para você todo o caminho da aprovação. O que conta para mim não é quem governa ou quem deixa de governar, é o nome lá no TOI, tá certo? Na lista, tá sendo no Diário Oficial do Estado. Então, quando eu olho lá, olha, tem muito aluno da Júnior aqui, pronto, é isso que conta, é isso que vai me trazer aluno. Que inclusive não vai me fazer gastar quase nada com marketing, porque a indicação boca a boca é muito forte, tá? Então, é essa questão que eu tô falando. Então, você tem que pensar aqui, nessa questão do posicionamento, né, que uma dica final, tá certo? Pra gente guardar ainda sobre essa banca, se ela já tem perguntas são de campo progressista, eu tenho um posicionamento progressista, você é posicionamento conservador. Tá, conservador eu uso pra minha vida, lá em casa com meus meninos e minha esposa, meu esposo, seja o que for, certo? Para concurso público não dá, eu tenho que me basear na Constituição Federal, no mínimo, gostando ou não gostando dela, tá certo? Porque é ela que vai garantir o meu soldo todo mês, é basicamente isso, tá? Então é um pouco mais ser pé no chão, certo? Porque aqui não é bem-vindo. Simplesmente assim, você pode até trazer sua opinião, não tem problema nenhum. Pode trazer. O examinador vai considerar a tua opinião conservadora? Vai, desde que você a defenda. Qual que é o problema? É você não conseguir defender isso no âmbito normativo. Aí é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu não tô querendo falar, olha, Júnior só ensina de um jeito. Não, eu tô querendo abrir teu olho. Você é meu aluno, você que me acompanha na rede social, eu me sinto, como é que eu digo, responsável pelo que eu falo pra você, aluno dos outros, não tem problema nenhum com isso não. Alguém tem que ser reprovado, não é? Então aqui a gente não corre atrás de reprovação, não. Então, aqui o problema é você defender. Se você conseguir arrumar argumentos, adote a posição que você quiser adotar. Se você não conseguir arrumar argumentos, principalmente no campo normativo, como você vai fazer um concurso para a área de segurança, é a maior besteira que você vai fazer. Por exemplo, se você consegue um argumento de acordo com o Código Penal, não é? Eu consigo argumentar isso aqui, realmente tem crime contra a honra da pessoa nesse tipo de comportamento. Olha, um crime de feminicídio, eu posso citar uma inovação legislativa nesse sentido, né? Uma violência contra crianças e adolescentes, né? Aumento de crimes na internet, eu consigo citar, eu consigo ir a normas. É disso que a gente está falando, deixa o universo, tá? É o universo, volta para a realidade, porque, né, aqui você precisa trabalhar dessa forma, tá bom? Deixa o sonho para outro momento. Então, é disso que a gente está falando. Gente, vamos lá. Olha só, veja que aqui, ó, a banca já te pede o título da redação, te pede o mínimo de linhas e já parte para a briga. Ela já quer ver o melhor do teu português. Foi por isso que eu dei como dica no primeiro vídeo a gente caprichar na parte gramatical. É claro que o curso começa da estrutura primeiro, tá? Ele começa a estrutura. A parte gramatical você vai amadurecendo. Primeira redação você toma um ferrinho, segunda redação o ferrinho vai ficando menos pesado e depois você começa a ver, não, isso aqui era uma questão mais simples do que eu imaginei, tá bom? Não copiar trechos da prova de língua portuguesa, você não vai copiar mesmo, porque não vai servir muito, né?
Sua letra deve ser o mais legível possível. Gente, qualquer letra, desde que legível. Veja bem, a banca é um pouco impaciente, tá? Se você tem uma letra cursiva muito avacalhada, faça uma letra de forma. Júlia, pode ser letra palito? Pode, tá? Desde que fique bem evidente aqui a maiúscula em relação às minúsculas. Não precisa ser muito exagerado, mas pode sim, tá? Júlia, se eu errar um risco sem parentização, né? Sem colocar parênteses, e siga aqui com a correção, tá bom? Júlia, posso riscar uma linha inteira? Pode, não é recomendável, né? Por isso tem que fazer rascunho, tá? E tem que treinar a redação para agilizar o processo, mas pode riscar linhas inteiras, tá bom? Mas tem examinador que realmente implica com isso aqui. O aluno recentemente foi vítima disso, porque ele não fez rascunho e partiu para a briga, né? Ele foi escrever direto na folha definitiva, errou um parágrafo inteiro e acabou perdendo nota em apresentação. Mas essa banca não tem avaliação de apresentação, então menos mal, tá? Mas tente uma letra que não atrapalhe a leitura do seu examinador, beleza? Profa, quantos argumentos você acha que eu devo apresentar numa discursiva como essa? 2 ou 3? Gente, como eu falei para vocês, né, essa redação é um divisor de águas, então eu trabalho com 3 argumentos, porque a banca dá muito valor à argumentação. Você vai ver que aqui, no processo avaliativo dela, não é, na hora que ela vai, tudo bem, conteúdo vale menos, você vai ver que, olha só, desenvolvimento de tipologia e coerência textual, mas ela reserva metade dos pontos só para argumentação aqui, tá? Nesse caso, tá bom? 20% da nota é argumentação, então eu capricharia, trabalharia com 3 argumentos para ficar bacana mesmo e não ter muito problema. É claro que se você também trabalhar com 2 argumentos muito bem elaborados, fechou a questão, você também não vai sofrer muito não, tá bom? É isso, pessoal, então até a nossa próxima dica. Quem vai seguir no curso já vai seguir com aula começando do zero, né, com a estrutura da discursiva em si. E depois a gente já vai partir para o português, tá certo? E já vamos partir para a primeira redação para a gente avaliar o que a gente já aprendeu, tá? De início.